Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Em episódios anteriores dedicados às criptomoedas, analisei os protocolos de Bitcoin e Ethereum. Agora é a altura de passarmos a uma nova geração. Hoje analisamos Cardano. Vamos a isso. O YouTube está cheio de conteúdo relativo a criptomoedas, mas para quem está a começar torna-se difícil entender a utilidade de tantos projetos e tantas criptomoedas. Assim que o objetivo deste episódio é explorar o projeto Cardano, entender o seu início, o seu objetivo, limitações e vantagens em relação aos projetos que já vimos. Já tínhamos visto que o protocolo Bitcoin foi criado para dar solução à descentralização de pagamentos ou de transferências de valor entre duas partes. Este é então um protocolo de primeira geração com uma função muito específica e com a validação centrada na prova de trabalho. Vocês podem ver um resumo no episódio 13. Depois surgiu o Ethereum, um protocolo também assente na validação de prova de trabalho, mas com uma funcionalidade muito mais abrangente, permitindo a utilização de contratos inteligentes para a criação de aplicações descentralizadas e assim expandir a transferência de tokens associada a determinadas condições. E esta capacidade tornou Ethereum num protocolo de segunda geração. E vocês podem encontrar um resumo no episódio 57. Ora, como vimos nos episódios mencionados, ambos protocolos têm vários problemas. A escalabilidade é um deles, ao permitirem, por exemplo, poucas transações por segundo. A própria rede necessita ser cuidadosamente desenhada para suportar quantidade de dados crescentes associada a cada vez um maior número de utilizadores e isso também obriga a que existam mecanismos eficientes para guardar todos esses dados. Outros problemas são a interoperabilidade, isto é, se quiseres trocar tokens Bitcoin por Ether, necessitas um intermediário, já que as blockchains de ambos protocolos são completamente independentes e não comunicam entre si. E por fim, a sustentabilidade dos protocolos, não só energética, que seguramente já ouviram ou leram sobre a quantidade de energia necessária para minerar Bitcoin ser superior ao consumo de energia de alguns países, mas também financeira, já que a ideia é que este tipo de sistemas seja financeiramente sustentável e não esteja dependente de fazer ICOs, ou ofertas inicial de tokens, para financiar os seus projetos. Ora, para tentar resolver estes problemas surgiu Cardano, através de um dos cofundadores da Ethereum, o Charles Hoskinson, em 2015 e tornou-se público em 2017. O token desta rede é designado de ADA em homenagem a uma personalidade do século XIX. Cardano é uma rede baseada na tecnologia blockchain, tal e qual as duas anteriores gerações, permite a execução de contratos inteligentes, o que também já vimos era suportado pela segunda geração, mas tem uma diferença revolucionária no método de validação das transações. Enquanto as primeiras gerações fazem uso de nós da rede chamados mineiros para validar as transações e entregar-lhes uma recompensa, Cardano usa um sistema de prova de participação, ou Proof of Stake, exclusivo do seu protocolo e que se chama de Ouroboros. A rede blockchain Cardano divide-se em duas camadas, a camada de Settlement, ou CSL, e a camada computacional. Uma é onde a certificação ou validação das transações acontece, através do protocolo que mencionei, e a outra é dedicada à computação, que a execução de contratos inteligentes necessita e à criação de aplicações descentralizadas. Ora, a camada onde se validam e adicionam blocos à rede blockchain é na camada de Settlement. Aqui, a forma de conseguir o consenso é utilizar nós da rede para adicionar novos blocos à blockchain, mas de uma forma muito especial. Todos os nós têm uma probabilidade de serem eleitos para adicionar um bloco e essa probabilidade aumenta com a quantidade de tokens ADA que o nó tenha associados. Os utilizadores da rede podem ter o seu próprio nó ou delegar os seus tokens a um nó existente na tentativa de que esse seja o nó eleito para adicionar um bloco. Por adicionar um bloco, o nó recebe recompensas em ADA, obviamente, que são distribuídas pelos proprietários dos tokens que aí estejam alocados. Estes nós são normalmente designados como pools e vocês podem encontrar informação associada a estes nós na página adapools.com. E é por isto que se chama prova de participação.
Ao associar os teus tokens a um nó da rede, estás a participar ativamente na validação e criação de novos blocos e ao mesmo tempo a receber uma recompensa por isso. Isto é relativamente interessante porque se em algum momento um nó atuar de forma prejudicial, ao validar blocos falsos, por exemplo, uma quantidade significativa de tokens nesse nó é destruída. É uma maneira de forçar o comportamento correto de todos os participantes, porque todos têm tokens investidos e ninguém quer perder o seu investimento. Por outro lado, nós da rede com uma quantidade enorme de tokens associados têm mais probabilidades de serem escolhidos e isso levanta novamente a problemática da centralização. Essas recompensas têm origem nas taxas de transação e na criação de novos tokens. Isto significa que por enquanto o sistema ainda é inflacionário, embora apresente um limite máximo de 45 mil milhões de tokens em circulação. Muitos dos protocolos de prova de participação são inflacionários, e entre todos Cardano até é dos que apresenta números mais baixos. Ainda assim, como tem um limite máximo de tokens, a inflação vai tender gradualmente para zero ao longo do tempo, tal como o Bitcoin. Assim que vejamos como funciona exatamente o processo de escolher um nó. A rede divide o tempo físico em épocas, que duram 5 dias cada uma, e cada época tem 12.600 slots, ou janelas de 20 segundos. Cada janela é assignada a um nó para adicionar um bloco à rede. Esse nó tem então 20 segundos para o fazer. Se não o fizer, então na próxima janela outro nó terá a oportunidade de o fazer. Os nós são eleitos para cada janela usando um método que leva em conta não só a quantidade de ADA que tem associados, mas também um fator aleatório que permite selecionar nós diferentes com bastante frequência. Atualmente existem mais de 3.155 nós ou pools na rede e mais de 23 mil milhões de tokens associados às mesmas. A época em vigor, no momento da gravação deste episódio, é a 322. Pode parecer complicado, mas o importante é que entendas que o projeto Cardano nasceu com um objetivo muito concreto de resolver os problemas que te mencionei e tem adotado soluções como as que vimos usando uma metodologia de publicação de artigos de investigação e revisão de pares, que lhe dão muita credibilidade e sustentabilidade ao seu projeto. Aliás, o projeto Cardano tem definido uma estratégia de desenvolvimento dividida em eras ou fases, cada uma delas dedicada a adotar a rede e uma funcionalidade específica, e recentemente entrou na fase baixo, uma fase que está associada à otimização da performance e outro conjunto de melhorias associadas à eficiência. Toda esta organização e desenvolvimento está a cargo de 3 estruturas. A Fundação Cardano, localizada na Suíça, com a função de supervisar o desenvolvimento do ecossistema e ajudar ao crescimento da comunidade, seja estabelecendo as normas comerciais ou legais que regem o mercado dos criptoativos. Emurgo, uma empresa japonesa que suporta o desenvolvimento e integração de negócios em sistemas blockchain. O objetivo desta empresa é atrair oportunidades comerciais para expandir as potencialidades da rede. E por fim, talvez a mais importante, a Input Output Hong Kong, criada pelo próprio fundador, o Charles Hoskinson, para desenhar, construir e manter a plataforma Cardano. Ok, agora que já tens uma ideia alto nível da rede e queres colocar os teus tokens ADA a render, como é que funciona? Tens 2 possibilidades. Ou usas uma bolsa como a Binance para fazer então o tal staking ou associação dos teus tokens a uma pool, e aqui a pool é escolhida pela bolsa, e um dos riscos é precisamente a centralização dos teus tokens numa carteira da Binance, que a qualquer momento pode ser hackeada, como já aconteceu com outras bolsas. Apesar de ser a situação mais cómoda, também te obriga a bloquear os teus tokens por um período de 2 dias antes de os poderes retirar da pool para poderes vendê-los. A alternativa é criar uma carteira online. Ora, o ecossistema Cardano permite várias carteiras e as mais conhecidas são a da Daedalus, a da Light e Yoroi. Não vou entrar em grandes detalhes, mas a carteira da Daedalus tem mais funcionalidades, inclusivamente permite tornar num nó de validação, embora a Yoroi seja mais simples de interagir. Se houver da vossa parte suficiente interesse, farei um episódio tutorial sobre as 2 carteiras. Existe ainda a possibilidade de, em vez de usar uma carteira online, uses uma carteira offline como o Ledger Nano X. Aqui a segurança é total porque os teus tokens estão offline, mas a contribuir para validações e ao mesmo tempo a render-te uma percentagem. É ligeiramente mais difícil de configurar porque tens de emparelhar o teu dispositivo com a Yoroi ou a Daedalus, mas é uma boa solução para aqueles que têm um grande número de tokens e preferem segurança a 100%. A ideia que deves ter em mente é que ao passar os tokens de uma bolsa onde os compraste para uma carteira online,
online ou offline, não importa qual, não consegues vender esses tokens imediatamente. Fazer staking de ADA numa dessas carteiras não te bloqueia os tokens, como a Binance, mas para os poderes vender terás de transferi-los desta carteira para a carteira da Binance ou da Coinbase para poder vender os mesmos. Se ainda não tens uma carteira física para guardar as tuas criptomoedas e estás interessado em comprar uma, eu vou deixar um link na descrição que podes usar. Não te afeta em nada o preço da mesma, mas ajuda o canal com uma comissão de 10%. Em resumo, o projeto Cardano é um projeto ainda por terminar, que resolveu alguns problemas associados quer ao protocolo Bitcoin, quer ao protocolo Ethereum, mas que ainda tem algum caminho pela frente. É sem dúvida um dos projetos mais entusiasmantes no mercado cripto, que é público há mais de 5 anos e que não teve nenhum problema de ruptura em todo este tempo. Significa então que o trabalho que está a ser feito, apesar de por vezes parecer mais lento que outros projetos, mas leva seguramente a direção certa. Ficaram muitas coisas por dizer, mas de qualquer forma, se tiveres alguma dúvida ou simplesmente queres deixar a tua opinião ou experiência, não te esqueças de passar pela caixa dos comentários e deixar o teu. Esta semana fica marcada pelos eventos mais lamentáveis das últimas décadas. A Rússia invadiu a Ucrânia e está muito perto de dominar a capital Kiev naquilo que é um ataque sem qualquer provocação e uma demonstração de força ao mundo ocidente. Fica difícil fazer um episódio sobre investimentos e oportunidades no mercado quando aqui ao lado, na mesma Europa à qual pertencemos, temos pessoas a fugir pela vida, que veem a sua cidade ser bombardeada e deixam tudo para trás na esperança de sobreviver. Neste contexto, lembrem-se que o dinheiro é o menos relevante e importa ajudar aqueles que, sem culpa nenhuma, se viram afetados ao máximo. Espero que a situação se resolva rapidamente pelo melhor e que a Ucrânia consiga efetivamente defender-se, já que a NATO não parece que vá intervir. Isto obviamente teve repercussões nos mercados, com quase todos a fecharem a semana em terrenos negativos. Já os principais índices norte-americanos conseguiram recuperar bastante nos últimos 2 dias, apesar de eu continuar a achar que se está a formar uma bull trap e que vai continuar a cair na próxima semana. Em relação ao portfólio, está nos 37,5% de valorização e em relação a dividendos recebidos este mês de fevereiro está nos $56. Esta semana voltei a reforçar o portfólio com empresas como são a Lumen Technologies, a Alphabet, Microsoft, PayPal e Omega Healthcare. Destas, a menos coerente é a Lumen, que se trata de um potencial turnaround da empresa, isto é, uma aposta em como a empresa vai dar a volta à situação adversa e decadente em que se encontra. Numa perspectiva destes 2 primeiros meses, o portfólio já perdeu mais de 3,5% e mostra menos volatilidade que os principais ETFs, incluindo o IWDA. Quem está em solo positivo é sem dúvida a empresa de Warren Buffett, que serve de refúgio para muitos investidores nestes tempos conturbados. Em relação às criptomoedas, vocês podem ver que eu tenho reforçado a minha exposição, com 4,5% do total dos meus investimentos, e como o episódio foi dedicado a Cardano, não posso deixar passar que tenho obviamente exposição a este projeto com 380 tokens ADA. No ponto de vista técnico, o token ADA encontra-se numa tendência negativa desde setembro do ano passado, caindo mais de 75% desde os $3 até os 89 cêntimos, onde se encontra atualmente. Pessoalmente tenho vindo a acumular tokens nesta fase, sobretudo na zona de $1, porque acredito no projeto e estou obviamente focado no longo prazo. Enquanto espero, os tokens vão rendendo entre 5 a 10% ao ano, o que é sem dúvida um fator a ter em conta. A tendência não é animadora a curto prazo e pode mesmo levar o token para valores de 40 cêntimos. Assim que, se ficaram animados com a ideia, devem ir aumentando a exposição gradualmente até a tendência mostrar sinais de inversão. Numa semana tão negativa, as notícias positivas são mesmo os aumentos de dividendos que algumas empresas anunciaram. A Vistra aumentou o dividendo em 13%, a Gap em 25%, a EOG Resources declarou novamente um dividendo especial de $1 por ação, a Home Depot anunciou um aumento de 15% e ainda referentes à semana passada, a Coca-Cola aumentou o dividendo em quase 5%, a Cisco em 3% e a NextEra Energy em 10%. Com a minha exposição a empresas que não pagam dividendos a aumentar, decidi também criar um gráfico que me indica a percentagem do portfólio alocada a esta estratégia, que por enquanto é de 18,5%. E é tudo por hoje. Se gostaram do episódio, deixem o vosso like, subscrevam o canal, partilhem com os vossos amigos, ajudando assim o canal a chegar cada vez até mais pessoas. Não se esqueçam de deixar o vosso comentário e seguir o canal no Instagram, onde subo mais conteúdo regularmente. Eu desejo a todos uma excelente semana e bons investimentos.